né, a relação entre o ser humano e o meio ambiente, a gente também tinha falado. Aí depois eu falei sobre o sistema econômico, né, o capitalismo, de algumas características, né, e uma das características do capitalismo é o lucro, né, visa realmente a acumulação de capital. Existe uma divisão de classe aqui entre capitalista e a classe proletária. Aí entrei um pouco da parte histórica, né, falando da transição entre período medieval, né, para a Idade Moderna. E aí foi nessa transição em que o capitalismo surgiu, né, nas grandes navegações, na Revolução Industrial, que realmente começou uma exploração muito grande de recursos naturais, né. E aí eu falo um pouco dos recursos naturais que a gente tem, que é bastante explorado hoje atualmente pelo sistema capitalista, né? E aí essa foto aqui mostra bastante esse impacto muito grande, né? Que até o homem pode chegar, né? Da exploração muito grande, que pode causar colapso das fontes de recursos naturais e também pode nos prejudicar, né? Podendo acabar com seja com a biodiversidade, os recursos, seja pode ser o alimento também, enfim. Essa é a grande, essa é a imagem que fizeram é, na época fizeram para descrever a Revolução Industrial, né? Então, existia muita poluição. E aqui também, né, ele fala assim da entrada, né, que é os recursos naturais que a gente tira da natureza, né, do meio ambiente, para obter lucro, né? E aí, muitas vezes, a saída é os resíduos sólidos, né, o lixo. Deixa eu mostrar isso aqui, a geração de resíduos. Aí, hoje atualmente não, mas desde a Revolução Industrial, né, era esse sistema linear, mas que está sendo repensado, né, e muitos países desenvolvidos, aqui no Brasil também, mas, né, e precisa melhorar bastante, que é esse sistema cíclico, né, onde a gente consome para a gente não gerar o resíduo, né, a gente recicla, né, e volta para a indústria para que a gente não extraia novamente do meio ambiente os recursos naturais, para a gente não, né, causar escassez. Que existem recursos naturais, ou existem recursos renováveis e não renováveis, né. Então, aqui deu um exemplo da lata de alumínio, que é a partir da bauxita, né, que é a matéria-prima da latinha de alumínio. A gente parou na parte do consumismo, né. O consumismo vem do modismo e também pela tecnologia. São esses dois itens que fazem com que o pessoal consuma realmente, né, bastante. E troque, isso também pode causar resíduo. As consequências, aí a gente falou da obsolescência, do exemplo do iPhone. Sim, aí pronto. Essa é o que eu acho que a gente parou por aqui. Então, a obsolescência programada, ela pode ser funcional, né, onde as empresas ela introduzem uma nova tecnologia para que os consumidores ela substitua para que seja substituído por outro. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo dessas duas cafeteiras. Existem as duas no mercado ainda. Essa aqui é mais simples, né? A pessoa coloca o pó de café aqui, a água esquenta, então ele vai e faz o café. Eu acho que é o mesmo sistema que a gente faz no filtro e coador, né? Assim. Já essa aqui, ela é express, né? Então tem a espuminha, tem tudo. Então já existe uma outra tecnologia e que também é um outro tipo de café. Tipo, esse café, antigamente, quando não existia essa máquina, a gente só conseguia tomar esse café assim nas cafeterias, assim. Então, hoje em dia, a gente pode fazer em casa. Então, existe essa tecnologia, né? Então, através né, dessa tecnologia, como é que eu posso falar? Dessa modalidade funcional, faz com que a gente realmente substitua um objeto por outro e a gente consuma. Aqui acabou não aparecendo essas fotos, mas aí a gente também pode consumir bastante por conta de estilo, né? Impulsionado principalmente pelo design estético, seja automóveis, celulares, notebooks. Aí eu trouxe o mesmo exemplo das cafeteiras. Então, pelo estilo, esse aqui
esse aqui eu não gostei, eu prefiro esse aqui, que ele é todo, sei lá, todo prata, ou então eu prefiro esse porque tem o visor digital, enfim. Pelo estilo, a pessoa pode fazer com que a pessoa compre mais, né? Carro, sobretudo, né? A gente compra um carro, aí depois viu um novo carro lá que foi lançado, eu vou comprar o novo celular também. Por conta do estilo, a pessoa acaba trocando e consumindo mais. Então, a gente, falando realmente, né, do termo, da expressão poluição ambiental, a mesma lei que que eu trouxe, que define o meio ambiente, ele traz também a definição da poluição, né? Então, o que é essa lei? Essa lei 6.938, né, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, né? Ele fala assim, que a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direto ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança e bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, né, que é todos os seres vivos, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, o que, que vocês entendem aí de degradação? Eita, o meu vizinho resolveu fazer uma obra aqui. Mas aí, o que, que vocês entendem de degradação da qualidade ambiental? Vocês querem comentar alguma coisa? É um termo muito. O que, é que vocês entendem assim, degradação? Degradação, que a gente vê assim, degradação é algo do tipo que a gente degrada, né? Que a gente acaba, sei lá, destruindo alguma coisa. E a qualidade ambiental, né? Existe uma qualidade, existem indicadores que fazem com que a gente saiba essa qualidade, certo? Então, nessa mesma lei, ela fala que a degradação ambiental é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente, certo? Que possa prejudicar a saúde, segurança, o bem-estar da população. Então, a gente vê que essa definição aqui, ela não se restringe apenas para o meio ambiente, para a natureza, né? Ele abrange, né, como um de vocês perguntaram sobre o ambiente construído, né, sobre a cidade, né, onde não tem, sei lá, alguma árvore, algum mato, alguma coisa do tipo. Então, abrange a cidade, porque a gente vê que a saúde, segurança, bem-estar da população, onde a população está também o meio ambiente, né? Atividades sociais e econômicas, quando a gente vê aqui, condições estéticas ou sanitárias. Quando ele fala aqui matérias ou energia aqui no caso, quando a gente vê poluição, quando a gente pensa em poluição, a gente pensa logo nisso, né? Poluição da água, então jogando aqui esgoto, né? O efluente industrial. Ou então a gente vê muita poluição atmosférica, né? Muita fumaça, a gente pensa logo nisso, né? Em poluição. Mas assim, quando ele fala assim, matérias, então uma que pode ter muitos particulados, né? Ou matéria tipo água, né, o efluente, mas a energia que ele fala quando, por exemplo, está jogando uma água, como é que diz, uma água muito quente, é uma energia que está jogando lá diferente, né, da temperatura aqui sei lá, acho que aqui é um rio, e aí isso é um tipo de poluição também, tá, que seja desacordo com os padrões, né, na nossa legislação ambiental brasileira existem, como que diz, parâmetros, né, existem padrões de alguns parâmetros que essas empresas, essas indústrias, né, devem estar de acordo. Aqui nessa última foto aqui, ó, embaixo, ele mostra um procedimento onde uma pesquisadora, ela está fazendo aqui um teste de qualidade de água, certo? Acho que é uma decantação. Aí eu não sei qual é esse teste, não, mas aí ela está fazendo algum teste de qualidade da água, certo? Estão dando para acompanhar? Hein, gente? Deixa eu voltar aqui. Tá dando para acompanhar ou está muito corrido? Sim, ok. Vamos lá. Pronto. A poluição são 3 tipos de poluições que a gente tem no nosso meio ambiente, que pode ocorrer. A poluição atmosférica,
né? A poluição hídrica, a gente pode ver pela essa foto aqui, e a poluição edáfica. Edáfica significa solo, tá, gente? A poluição do solo, onde é geralmente causado pelos resíduos sólidos, mas também pode ser pronto, os resíduos sólidos, ele produz chorume, né, gera chorume. Todo mundo sabe o que é chorume? Todo mundo sabe o que é chorume, sim. Bom, bom, nem todo mundo respondeu, mas para quem não sabe, chorume é aquele líquido. Ah, então acho que todo mundo sabe, todo mundo está respondendo. Mas é aquele, né, que sai, que é gerado pelo lixo. E é a decomposição do resíduo orgânico, certo? Que causa aquele, que gera aquele líquido muito fedorento, né? É a decomposição dos resíduos orgânicos que está lá naquele lixo, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre poluição atmosférica. Olha, a gente às vezes, eu trouxe até uma tabela que eu acho que vai ser talvez muito aprofundado o assunto. Mas aí mas eu só vou pincelar um pouco, passar por cima, só para vocês terem uma ideia de quais são os poluentes que a gente tem. Mas aí, quando eu for fornecer esses slides, vocês não precisam decorar tudo, nada, não. É só para vocês terem uma ideia, porque eu vejo que no Enem, algumas questões, ele fala, tipo assim, poluente tal, sei lá, o óxido nitroso, sabe? É só para vocês terem uma ideia de quais poluentes a gente tem. Mas aí eu vou passar. E aí vocês vão ver, certo? Então, a poluição, ela é causada pelos poluentes atmosféricos, né, que a CETESB é um órgão de São Paulo, é um órgão ambiental de São Paulo de fiscalização, monitoramento ambiental, né, do Estado. É como se fosse o CPRH daqui, né, o CPRH ele também é responsável pela fiscalização e monitoramento ambiental, certo? Então, ela emite alguns documentos, assim como o CPRH também. Então, ela define o seguinte, no site, né, ele coloca assim, que qualquer substância presente no ar e que pela sua concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconvenientes ao bem-estar público, danos aos materiais, à fauna e a flora, ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Quando ele fala aqui concentração, porque é o seguinte, por exemplo, quando a gente pensa em dióxido de carbono, né, o CO2, o CO2 ele é um gás de efeito estufa, certo? E aí, se a gente pensar assim, poxa, mas os animais, a gente respira e a gente emite, né, gás de efeito, o gás de efeito estufa, que é o CO2. Mas essas concentrações são pequenas, assim, que isso não vai ocasionar esse grande efeito estufa que tá ocorrendo hoje, entendeu? Os poluentes atmosféricos, o que vai ocasionar, o que vai determinar que vai poluir realmente a atmosfera é muitas vezes a concentração, né? Que hoje, eu vou falar também sobre o efeito estufa, porque eu sei que também é um dos itens um dos assuntos que caem bastante, e ele fala justamente isso, assim, que os gases de efeito estufa não estão sendo neutralizados por conta né, de grande produção de gás de efeito estufa, né, de CO2, NO2, né, o dióxido de nitrogênio, enfim, a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, essa imagem aqui, ela fala que existe várias fontes de poluição, né, atmosférica, né, que emite esses poluentes atmosféricos. Então, a gente tem as atividades antrópicas, né, o homem, né, que causa essa poluição. Então, o automóvel aqui, ele está emitindo alguns gases de efeito estufa, né, os poluentes primários, os poluentes, e naturalmente também é emitido na atmosfera na atmosfera alguns poluentes, né, como aqui o vulcão, né, quando ele entra em erupção, ou então está para entrar, ele emite alguns gases que também são poluentes, certo? Aí aqui está, sim, aqui está o automóvel que elimina os gases, as indústrias também, aí fala aqui que
Aí esses termos aqui eu acho que é muito aprofundado vocês decorarem, assim, né, entenderem e levar isso para o Enem, assim, talvez eu acho que isso não caia, não. Aí tem assim, móvel é uma fonte móvel e uma fonte estacionária, né? Então, aqui, ele está emitindo monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, e também, eles também estão emitindo partículas em suspensão, essas partículas também são poluentes, certo? O vulcão aqui também está emitindo, se não me engano, o vulcão, ele emite esse poluente aqui, o de não, acho que é de enxofre. Bom, a gente vai ver lá na frente. E aí, esses poluentes primários, eles podem reagir com outras moléculas que estão aqui na atmosfera e produzir esses poluentes secundários, né? Esse aqui, o ácido fúrico, enfim, eu não sou muito boa em química, não, mas ele vai produzir outras substâncias que pode causar uma chuva ácida. A gente vai também falar um pouco mais na frente. Bom, eu trouxe esse slide aqui, porque eu vi que também é bastante discutido sobre combustíveis fósseis, né, que contribuem bastante para a produção dos gases de efeito estufa. Então, achei importante trazer esse slide aqui e algumas informações sobre os combustíveis fósseis, né, que também o petróleo, ele é um recurso não renovável, né, e que ele está para todos querem, na verdade, assim, todos não, né? Porque o pessoal que ganha com isso, né? Os países que ganham com isso, eles não querem que isso acabe, né? Que esse recurso não pare de gerar lucro para eles, né? Então, como é gerado, como é produzido esse petróleo? Né? Através de acúmulo de material orgânico sob condições específicas de pressão e isolamento em camada do subsolo de bacias sedimentares, sofrendo transformações por milhares de anos. O que é que essa definição, né, quer dizer? Então, existem bacias sedimentares, eu trouxe essa imagem aqui, que nessa bacia, que essa depressão aqui, ó, tá vendo? Essa depressão aqui, a gente vê duas bacias, certo? E existem essas camadas aqui, e essas camadas, elas são depositadas, elas são feitas com o passar do tempo, certo? Por exemplo, existe uma erosão aqui, choveu, aí causou uma erosão, então vai cair partículas, sedimentos, que saem daqui do topo e vai se acumulando aqui embaixo. E aí, com o passar do tempo, ele vai formando essas camadas. Deu para entender? E aí, essas são bacias sedimentares, que são várias camadas de sedimento, certo? Nessas camadas pode ocorrer alguma deposição também de matéria orgânica. Então essa imagem aqui, ó, de baixo, ele vem explicando. Então, na época, sei lá, na era bem antiga, assim, mesozoica, não sei. Aí existia aqui, pronto, aqui é na água, né, onde no mar, vamos dizer assim. Ou então no lago, algo do tipo. Onde tem aqui, né, uma parte do sedimento, uma camada de sedimento, aqui tem algumas matérias orgânicas. Então, essas matérias orgânicas vão morrendo, enfim, aí vai sendo depositada aqui nessa camada. E aqui vai mostrando, tá vendo essa partezinha pretinha aqui, ó? São camadas de matéria orgânica depositada numa dessas camadas de sedimento, certo? E aí, com o passar do tempo, né, põe aí séculos, milhares de anos, vão sendo produzidos, né, aqui, ó, o petróleo. Tá? Por isso que existem plataformas aí né, em alto mar, extraindo petróleo. Então, os requisitos primários para que venha, eventualmente, a localizar um reservatório de petróleo são a presença de tipos de rocha de reservatório, então tem que ter uma rocha aqui de reservatório, para que esse óleo que é produzido com o passar do tempo, ele não extravase, né? Então, também existe uma rocha seladora. Isso aqui também acho que é muito específico para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia de como é produzido o petróleo, e que o petróleo, ele é um recurso não renovável por quê? Porque passa milhares de anos para ele ser produzido, certo? Vamos dar outro exemplo de recurso, vamos dar um exemplo de recurso renovável, né, energia solar, né, a energia eólica, né, dos ventos. Isso não leva tempo, assim, para ser renovável, por isso que são renováveis. Aí, pronto, essa tabela aqui que a gente vai falar sobre os
principais formas atmosféricas. Não precisam decorar o composto de enxofre e, enfim, do nitrogênio, monóxido de nitrogênio, essas coisas são muito detalhadas. É só para vocês terem ideia dos tipos de poluentes que a gente tem. Então, composto de enxofre, composto de nitrogênio, compostos orgânicos, compostos de carbono, compostos halogênicos, metais pesados também, como eu tinha falado, são componentes de oxidante fotoquímicos. Aí eu falei de alguns desses que eu acho importante, que talvez possa cair na. E aí, pronto, os compostos de enxofre, como eu falado, arranjando pulpões, oceano, degradação biológica, queima de madeira e petróleo, e componentes que são componentes de chuva ácida. Os compostos de enxofre. Os compostos de nitrogênio, geralmente, eles originam de indústrias, combustíveis, combustão de combustíveis fósseis, precursores do ozônio e componentes da chuva ácida, certo? Então, eu quis trazer alguns poluentes, como monóxido de carbono, onde tem um gás incolor e inodoro, resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica, os combustíveis fósseis de biomassa. Aí, para você ter uma combustão completa, né, que a gente vê, então, aqui tem o hidrocarboneto, com o oxigênio, o oxigênio. Quando existe uma combustão completa, então, é emitido o isótopo, certo? Agora, quando ocorrem as combustões incompletas, mais do que eu, que então, são monóxidos, não é o dióxido. O hidrocarboneto, e esse aqui também, pode ser o monóxido ou o próprio carbono, e o oxigênio fica livre na atmosfera. Em geral, encontrar maior concentração está emitido, principalmente por veículos automotores. Pode causar asfixia química devido à sua afinidade com a molécula do sangue, impedindo a respiração celular. Esse assunto, né, do sistema respiratório, do sistema circulatório, no segundo ano. Aí, só para vocês entenderem, só para vocês revisar, então, qual a gente forma, né? Então, a globina aqui, essas bolinhas vermelhinhas, e aí, aqui é o oxigênio, essa bolinha mais clara, e o dióxido de carbono, que é esse um pouco mais escuro. Então, elas aderem a hemoglobina para a plantação, certo? Então, esses enxofres que são aplicados
no solo, eles podem ser lixiviados e levados para algum corpo hídrico. Aqui, no caso, ele está aqui representando o rio, né, aqui, que o rio vai desaguar no oceano, certo? Então, devido a essas emissões aqui, pode ocasionar aquelas reações que eu tinha falado, que existem poluentes primários, né, que são esses aqui que estão sendo emitidos, e que eles fazem que ocorrem algumas reações com algumas moléculas que estão aqui, por exemplo, CH2S, ele reage com uma molécula de oxigênio, então ele vai gerar esse SO2, e aí com algumas reações vai ocasionar, então, o ácido sulfúrico, e aí isso vai causar o quê? Uma precipitação através das chuvas ácidas, certo? Pode ser tanto pela chuva, né, precipitação, né, por água, ou então pode ser por neve também. Eu já vi também que pode ocorrer por partículas também. Eu não sei se eu trouxe essa figura, eu acho que eu trouxe. Enfim, a gente vai ver mais à frente, eu acho que é esse aqui. Eu acho que essa imagem eu quis trazer só a parte da poluição e como ocorre também o ciclo, na verdade, quis trazer algumas partes do enxofre. Outro tipo de poluentes são oxidantes fotoquímicos e o ozônio, certo? Então, as misturas de poluentes secundários formados pelas reações entre óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar. Então, essas misturas de poluentes secundários que eu tinha falado, né, onde os poluentes primários, eles reagem com outras moléculas que existem na atmosfera, vai ocasionar os poluentes secundários, eles são formados pelas reações, a gente tinha falado aqui das reações, com óxidos de nitrogênio e os compostos voláteis. O que a gente pode ter exemplos de compostos voláteis são como é que fala, originados dos combustíveis, tá? Essas emissões, porque assim, como eles são voláteis, ele logo evapora, né? Então, essa evaporação são os compostos, essa evaporação dos combustíveis, né, fósseis, são os compostos orgânicos voláteis, que ocorre devido à presença de luz. Então, o principal produto é o ozônio, né, sendo que o ozônio, ele é prejudicial quando ele está aqui, ó, eu trouxe esse desenho justamente para a gente entender. Na troposfera, ela não tem função, certo? O ozônio. Mas ela é tóxica e pode ocasionar problemas de saúde humana, da fauna e da flora, certo? Aqui na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, certo? Sendo que o ozônio, ela tem um papel fundamental na estratosfera, que inclusive aqui, ó, nessa linha aqui, né, onde ela está desenhada na estratosfera, é a camada de ozônio. E aí ela tem um papel muito, muito importante para ela proteger a gente dos raios ultravioletas, certo? E ela tem um papel como se fosse um filtro. Quando os raios solares, ele vem, ela ultrapassa a atmosfera, sendo que ela protege dos raios ultravioletas. Então, nem todos os raios ultravioletas, né, todos que saem do Sol, chegam à superfície do terrestre. E aqui tem um esquema muito interessante, falando sobre a redução da camada de ozônio. Sendo que isso aqui é um esquema que ocorre naturalmente. Então, tem uma molécula aqui de ozônio, né, que é o O3, são 3 moléculas de oxigênio. Então, esse aqui é um processo natural que ocorre, assim, direto na atmosfera. Então, com os raios ultravioleta, então, ele se divide, então ocorre a molécula de oxigênio O2 e um oxigênio separado. E aí ele se junta com outra molécula de O2 e aí se forma ozônio novamente. Então, O2 de novo, aí se junta com um oxigênio rápido de oxigênio para formar o ozônio. Então, isso acontece direto, certo? Essa camada aqui da estratosfera. E também na troposfera, na troposfera. Então, mas essa reação ocorrendo, existindo outras moléculas, por exemplo, desculpa, nem tinha aqui. Essas reações químicas acontecem constantemente na estratosfera.
Porém, na presença dos radicais de hidrogênio, boro, cloro, eles ligam-se a moléculas de oxigênio, formando outro composto que não retorna a forma de ozônio. Por isso que acaba passando um buraco na camada ozônio, porque em vez disso acontecer, em vez da molécula de oxigênio se ligar a um átomo de oxigênio para formar o ozônio, não. Ele vai se ligar aqui ou um hidrogênio, ou um hidrogênio, um boro, um cloro, ou algum outro átomo, e aí ele não forma o ozônio, certo? A reação ocorre diretamente, assim, constantemente. Então, assim, por exemplo, aqui tem uma molécula de carbono, certo? O CFC, que era bastante emitido pela geladeira, pelo sprayzinho, enfim, que hoje foi substituído pelo CHFC, né, o hidrofluorcarbono, o carboneto. Então com esse poluente, né, o CFC, o que vai acontecer? Então, os respiradores, ele vai reagir, então ele vai liberar o cloro, certo? Um átomo de cloro, e o restante vai permanecer nesse cloro. Ele vai se juntar ao ozônio e vai formar aqui o monóxido.
o metano ele é muito produzido em aterro sanitário, porque está lá decompondo os resíduos orgânicos. Então, pronto, os bois, né, o gado, eles produzem muito metano. E, e aí ele fica na atmosfera, esses gases de efeito estufa, e aí esse papel importante desses gases é com que ele não realmente volte totalmente para o espaço, né? Não é perdido, porque uma parte é absorvida, chega à superfície e aquece, mas outra parte ele é voltado para o espaço. Então, esses gases de efeito estufa, ele contribui com que ainda continue uma parte dos raios solares, né, os raios solares aqui na superfície, que é importante, certo? E que é um efeito natural, sendo que o homem, né, como o Fabrício falou, o homem provoca, o homem ele agrava, na verdade, porque através dessas emissões maciças, assim, bem concentradas, né, sobretudo nas cidades, né, ele está aumentando esses gases de efeito estufa que faz com que ocorra o aquecimento global, certo? Porque a concentração que a gente tem desses gases de efeito estufa é o tolerável, né, é o normal, mas que o homem emitindo bastante esses gases de efeito estufa, ele faz com que ocorra o aquecimento global e que é muito prejudicial para nós, né, tanto o ser humano, para todos os seres viventes da Terra. Então, esse esqueminha, vamos explicar aqui. Essa parte aqui, ó, o 3, que é o mais importante, ele fala aqui que em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gás de efeito estufa presente na atmosfera é absorvida pelos processos naturais como a fotossíntese, né, como eu tinha falado antes. Então, ele chega, ele bate aqui nos gases de efeito estufa, ele é absorvido, mas aí ele faz com que ele volte para a atmosfera, para a superfície terrestre, e aí esse CO2, né, por exemplo, o CO2 com gás de efeito estufa, ou então o NO2, o monóxido também de nitrogênio, é neutralizada pela natureza. O CO2, no caso aqui, ele é neutralizado pelas plantas, né, pelas árvores, onde ele é absorvido e emitido o O2, né, o oxigênio, que a gente respira. Aí, quando ele é mau, né, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre, certo? E aí, quando eu falo assim que o efeito estufa é um efeito natural, é porque eu já vi algumas matérias falando que o efeito estufa, se não existisse esses gases, né, naturalmente emitido, a superfície terrestre ia ser abaixo de 0 graus, entende? Então, é importante essas emissões naturais desses gases, o CO2, o NO2, alguns desses gases, como eu tinha falado no início, né, na definição dos poluentes atmosféricos, dependendo da concentração. Então, a concentração muito alta vai realmente ocasionar impactos sobre a nossa vida, sobre a atmosfera em si. E aí, essa concentração muito alta vai fazer com que ocorra o aquecimento. Acho que deu para entender, né, gente? Eu estou indo e voltando, falando a mesma coisa, mas eu acho que deu para entender. Deu para entender, né, gente? Deixa eu ver aqui. Teve algum comentário? Não. Não. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida sobre efeito estufa? Porque é um assunto tão importante para vocês a respeito desse assunto. E qualquer dúvida, vocês podem falar, se eu souber responder. Tudo certo? Ok. Vamos lá, prosseguir. Já está perto. Então, eu trouxe aqui nesse quadro, nessa tabela, alguns gases de efeito estufa, certo? Chamado GEE. Então, tem o dióxido de carbono, como eu tinha falado, o aumento da concentração desde 1750 é de 31%.
e ele contribui para o aquecimento global 60%, né? É um dos principais gases. E aí a sua principal fonte é combustíveis fósseis, deflorestação, que é o desmatamento, alteração dos usos do solo. Essas alterações do uso do solo, quando a gente, por exemplo, aqui existe uma floresta, certo? Então, desmatou. E aqui, nesse local onde eu desmatei, eu vou colocar uma monocultura de soja, certo? Então, essa alteração do uso do solo vai ocasionar a emissão de CO2. Porque aqui nessas aves, elas estavam estocando carbono. Então, no momento que ela desmatou, ela foi liberada, emitida para a atmosfera. Eita, eu falei que o metano era CH3, é CH4, minha gente. Então, aqui está o metano, ele é muito nocivo, né? Ele é um gás muito forte, ele tem um impacto maior do que o CO2, certo? Isso aqui foi o aumento desde 1750, mas ele tem um impacto maior do que o dióxido de carbono. Eu não sei quantas vezes ele é mais poluente, mas tem um númerozinho, se é 4 vezes ou até mais, eu acho. E aí a contribuição no aquecimento global é 20%. Então, a fonte é a produção e consumo de energia, né, incluindo biomassa, atividades agrícolas, aterros sanitários, águas residuais, então, todos eles emitem, né, o CH4, o metano. Aqui, se não me engano, é o óxido nitroso, né? Adriana, Oi. Fabrício tem uma perguntinha aqui. Mesmo que o homem diminua a emissão dos gases do efeito estufa, a natureza vai conseguir neutralizar? Sim. Ele vai voltar, cadê? Deixa eu voltar aqui para. Ele vai voltar como essa parte aqui, ó. Por exemplo, na verdade, pronto, eu vou falar também mais para frente sobre o protocolo de Kyoto, que é justamente isso, é o compromisso dos países, né, sobretudo os países desenvolvidos que são bastante industrializados, que emitem muito gás de efeito estufa, eles se comprometeram a reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, ele reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, ele não pode chegar, tipo, como se não tivesse nada, né, tipo, nenhuma indústria, mas ele a pretensão é reduzir e para que não ocorra realmente o aquecimento global, as consequências do aquecimento global, porque a gente já eu vi alguma matéria falando que os ursos polares, eles podem estar extintos em 2100. É uma previsão, né? Então, existe também o IPCC, né? Que é o painel de mudanças climáticas, né? Que ele estuda as mudanças climáticas e faz vários cenários futuros, né? Então, eu não sei se foi o IPCC que fez esse cenário, foi algum estudo que chegou a essa conclusão, que os ursos polares em 2100, ele não vai estar existindo, porque o aquecimento global está fazendo com que o habitat dele natural, né, que é nos polos aí, não sei se é no polo antártico ou no outro polo, mas aí, acabando o gelo, né, que é o habitat natural dele, onde tem a pelagem dele muito densa, ele não vai sobreviver, certo? Então, a gente reduzindo, né, esse protocolo de Kyoto, ou então o protocolo de Paris, o Acordo de Paris, ele realmente existindo, né, o pessoal cumprindo, vai fazer com que possa realmente diminuir esse efeito estufa, né, que é o aquecimento global. Gente, tem um telefone aqui tocando, peraí. Deixa eu só terminar aqui, vou deixar o telefone tocar mesmo. Então, aí eu estava aqui no óxido nitroso, certo? Onde ele é emitido pelo uso de fertilizantes. Sim, Fabrício, respondi a tua pergunta. Tudo certo, Fabrício. Certo. Então, ele vai neutralizar, vou falar um pouco melhor, explicar melhor, quando a gente vai chegar no protocolo de Kyoto e no Acordo de Paris, que é o acordo que substituiu o protocolo de Kyoto, certo? Então, é o óxido nitroso. Então, ele é eliminado pelo uso de fertilizantes, produção de ácido e queima de biomassa e combustíveis fósseis, certo? E ele contribui aí com 6% do aquecimento global. Menina, essa chamada aí deve ser de telemarketing, de promoção de alguma coisa. Aí até tem aqui, halogenados.
Como eu tinha falado, tem aqui é do grupo dos hidrofluorcarbono, então perfluorcarbono. Esses dois compostos foram os que substituíram o CFC, que era tão agressivo, né, e tão impactante para o meio ambiente, né, e para a nossa saúde também. E aí, não existe dado para o aumento de concentração de 1.750, porque esses halogenados, muitos foram produzidos, né, de um tempo para cá, né, é um composto bem industrializado. Então, a fonte é a indústria, refrigeração, aerossóis, né, como os aerossóis de refrigeração e indústria, eles emitiam CFC e substituíram por esses aqui, e esse SF6. Propulsores, espumas expandidas e solventes, certo? E contribui com 14%. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, quais são suas fontes e quais são os principais gases a efeito estufa. Isso aqui realmente não é para... É muito detalhe, talvez, né, para vocês, mas esses dados aqui não são tão importantes assim para ficar memorizando e tal. E aqui também eu trouxe o fenômeno smog, né, que acontece, que o smog, em inglês, é a junção dessas duas palavras em inglês, né, que é o smoke, fumaça, e o fog, neblina. Então, quando existe essa junção, né, da fumaça e neblina, acontece esse fenômeno aqui, ó. Acontece nas cidades, né, onde é emitido bastante fumaça, né, bastante emissões de poluentes, e aí, juntando com a neblina, acontece esse fenômeno bem que ocasiona né, a baixa visualização das coisas, né? E os poluentes principais são o monóxido de nitrogênio e o monóxido de enxofre, certo? Bom, vou falar sobre agora a poluição hídrica rapidamente por conta do tempo, mas eu vou só introduzir aqui, dizer que a grande parcela de consumo de água, é errado, a indústria não, é a agricultura. É a agricultura, com 70% de água. Que é o tipo de irrigação que eles fazem e que gasta bastante água. E também, né, nosso país, nosso país e outros, né, outros países, porque esse é um dado internacional. Porque como a plantação, né, pega muitas áreas, né, grandes, extensas, então, para irrigar toda essa plantação, precisa de muita água, né? Então, 70% da água, ela é consumida e outra parte, 22%, cerca de 22% é consumida pelas indústrias e 8% apenas é de uso doméstico, certo? Aqui está um exemplo aqui de um afluente jogado para, sei lá, acho que deve ser um esgoto doméstico, né? Jogado em algum corpo hídrico, né? No rio, alguma lagoa. Então, a poluição hídrica, ela envolve vários tipos de poluições, né? Vários tipos de poluições, eu digo assim, o que é que ela pode alterar, né? Que a gente viu que poluição é a degradação da qualidade ambiental, e que degradação é uma alteração adversa, né, ao compartimento ambiental, que no caso aqui seria a água, né? Então, aqui ela pode alterar o pH. Com certeza, esse efluente aqui, ele está alterando o pH desse corpo hídrico. Olha só como ele está tomado desse efluente que ele está sendo despejado aqui. Alteração de matéria orgânica, certo? Ela pode também alterar níveis de oxigênio dissolvido. Então, o que a gente vê, geralmente, nos indicadores que diz que está ocorrendo poluição hídrica? Os peixinhos tudo, né, tudo aqui boiando, mortos, né, porque faltou oxigênio aqui na água. Então, isso é um indicador dos níveis de oxigênio dissolvido, indicador que existe poluição hídrica aqui, certo? Aqui também morto, e a gente vê essa água muito verde, por quê? Porque houve também uma poluição hídrica aqui, e que ocasionou a proliferação maciça desses, acho que deve ser algas, dessas algas aqui, e aí essas algas consumiam muito oxigênio, e aí faltou oxigênio aqui dissolvido na água, e ocasionou a morte desse peixe aqui, certo?
Uma poluição hídrica também é quando altera a turbidez. A gente vê que é um rio bastante turvo, né, de vários sedimentos e tal. E quando chove também acontece isso também. Mas isso também é ocasionado por poluentes, que ocasiona também essa turbidez, certo? E turbidez também, ele é um dos indicadores também da qualidade do ar, tá? Por isso, ou qualidade do ar, ou qualidade da água. Por isso que eu trouxe esse termo aqui, turbidez. Também a poluição, ela pode ser vista através da alteração de níveis de compostos orgânicos. Então, por exemplo, a gente vê aqui, eu acho que eu não sei se esse rio aqui é Capibaribe, mas aí geralmente a gente tem um exemplo do nosso rio Capibaribe, né, que ele é bastante poluído por conta dos despejos, dos efluentes, que muitas vezes não é tratado, né, pela Compesa, e aí chega, bom, é tratado em algumas ETEs, né, ETEs é Estação de Tratamento de Esgoto, que essa estação de tratamento de esgoto não é o suficiente, né, os que a gente tem aqui em Pernambuco, aqui em Recife especificamente, não são, eles não tratam totalmente os nossos efluentes, né, os esgotos domésticos. Então, muitas vezes, o esgoto doméstico vai bruto mesmo e chega no rio. Então, o que que ocasiona? Esses efluentes, eles já são 11 horas, né, Rafa? Já. Encerra já, É, então eu vou concluir rapidamente. certo, certo. Certo. Aí esse esgoto, ele traz muitos nutrientes que ocasionam a produção de muita, né, um crescimento de muitas plantinhas por conta esse adicionamento desses nutrientes. Pronto, gente, aí eu vou encerrar aqui, a gente começou a poluição hídrica, mas a gente vai continuar na próxima aula, não sei qual dia, mas a gente vê aí com o Rafael, professor Rafael. Pronto. Se tudo der certo, na sexta que vem a gente já continua. Pronto, a gente dá continuidade, ok. Bom demais. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Então, olha aí. O Não, pessoal obrigada, gostou, viu? Rayane. O pessoal gostou da sua aula. Massa. Pronto, gente. E eu vou postar essa aula no YouTube, certo? Vocês vão ter lá disponível. Quem não assistiu também, por favor, avise aí pro pessoal que eu sempre coloco, né? Para eles assistirem depois. Então, Obrigada. então estão liberados, pessoal. Valeu, gente. Obrigada por hoje. Se der tudo certo, na próxima semana a gente se fala. Bom demais. Beleza. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, bom fim de semana. Tchau, tchau, Matheus. Ah, não. Matheus chegou agora. Ah, desculpe. Bom dia, professor. Oi, gente. Bom Bom dia, dia. Rafa. Bom dia, Adriano.